Olá, como vai? Eu sou a professora Jussara e eu, junto com o professor Álvaro, estamos ministrando a disciplina Prática de Ensino de Língua e Literatura 3, Ensino de Espanhol. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o módulo 2, que trata do planejamento, da ação de extensionista, e a unidade 2, que fala sobre materiais pedagógicos para a realização dessa extensão. Então, nessa aula, especificamente, a gente vai falar um pouquinho de transposição didática e também de sequência didática. Nesse módulo, a gente vai recapitular um pouquinho do que a gente viu no módulo passado, quando a gente falou de BNCC. Nós vimos no módulo anterior algumas questões sobre a BNCC no ensino médio. Dentre essas questões, nós vimos que está ali, que ela preconiza o ensino, mas no sentido de preparar o aluno para a vida, né? Para que ele tenha um projeto de vida e que ele seja um sujeito atuante, um cidadão atuante, capaz de exercer a sua função de cidadão, de um cidadão crítico. Diante dessas questões, a gente precisa ter um professor atuante nessa escola, né? Que seja capaz de mobilizar saberes para fazer com que o estudante ele seja uma pessoa crítica, para que ele pense, ele reflita, né? Então, o professor precisa, de alguma forma, dar uma, vamos entre aspas, dar uma cutucadinha, né? Fazer a ponte entre o que o aluno sabe, o que ele precisa aprender. Mas como é que o professor faz isso? Como é o explicar como é que o aluno precisa aprender, né? Para cumprir aquilo que preconiza a BNCC, a escola precisa desempenhar alguns papéis, e muitos desses papéis acaba sendo responsabilidade do professor. Por quê? O professor ele precisa mobilizar os saberes. Diante disso, o professor ele mobiliza os saberes em duas categorias: o conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico. Quando a gente fala em conhecimento disciplinar, ele está relacionado aos saberes escolarizados, que estão nas disciplinas. Por exemplo, quando a gente trabalha uma disciplina, pode ser leitura e produção de texto, por exemplo. Nessa disciplina, existe uma ementa que vai dizer quais são os conteúdos que serão trabalhados durante o curso dela, né? Além dessa ementa, é claro, ela está relacionada, por exemplo, à BNCC, né? A legislação que orienta como é que tem que ser trabalhado esses conteúdos, né? Agora, quando a gente fala de conhecimento pedagógico, a gente fala de saberes que o professor precisa ter no exercício da docência. O que isso significa? Significa que, além do conteúdo que o professor tem que saber, né, sobre a leitura e produção de texto, ele precisa aprender, nem aprender, né, mas assim, ele precisa saber como fazer para didatizar esses conteúdos. Ou seja, além dele saber o conteúdo da disciplina, ele precisa saber explicar, ele precisa saber ensinar. Então, quando a gente fala de conhecimento disciplinar, a gente está falando do conhecimento da disciplina, né? Do conteúdo que faz parte daquela disciplina, do conteúdo que tem que trabalhar essa disciplina. Quando a gente fala de conhecimento pedagógico, a gente fala daquilo que o professor precisa ensinar, né? Do conhecimento que o professor tem sobre fazer a transposição didática, didatizar aquele conteúdo. Quando a gente fala de conhecimento que o professor precisa adquirir para poder ensinar, a gente está falando, de certa forma, de didática, né? E de transposição didática. O que é a transposição didática? É pensar no conhecimento produzido no campo científico, que é na universidade, e esse conhecimento é transportado para a escola. Então, quando a gente fala em transposição didática, se a gente pensar, vamos de novo usar como exemplo a disciplina leitura e produção de textos, né? Então, assim, existe teorias sobre o texto, como
escrever o texto. Então, os professores, os pesquisadores, né, eles trabalham, estudam várias teorias, eles procuram, dentro dessas teorias, ferramentas de como construir o texto, ferramentas de como se lê, de ferramentas para ver como que é o processo, por exemplo, de leitura e como que é o processo de construção de texto, né? Então, quem estuda isso, normalmente, é a universidade, são os professores da universidade, dentro da universidade que a gente tem as pesquisas, né. Nós temos na universidade um grupo de professores, né, que fazem as pesquisas em todas as universidades. E ali eles vão dar nomes técnicos, nomes científicos, né, e quando chega isso lá para o sexto ano, onde é o nosso primeiro público, né, como profissional da área de letras, a gente começa a atuar a partir do sexto ano. Não dá para a gente falar para o nosso aluno de sexto ano utilizar os termos técnicos que a gente utiliza quando está escrevendo um artigo científico, uma dissertação, uma tese, né? É por isso que existe o professor nesse meio do caminho, que esse professor ele vai estudar todo esse conhecimento da universidade e ele vai transpor lá para esse aluno. Como que vou fazer o aluno entender isso aqui? Como que ele vai melhorar a produção de texto dele, por exemplo, a leitura, a partir dessas teorias que estão sendo estudadas na universidade, né? Então, cabe ao professor esse trabalho de mediar o conhecimento nesse sentido, de pegar esse conteúdo e transpor lá na escola, né. Essa será a sua função assim que se formar. E é uma função, assim, difícil, porque requer muito estudo e requer também, um pouco de experiência no como lidar com isso, né, e pensar em como transpor. Quando a gente faz esse transpor, a gente, por exemplo, no caso dos gêneros textuais, que é um assunto da nossa área de letras, a gente está didatizando um gênero. O que é didatizar, por exemplo, o gênero, né? Então, se a gente pensar no gênero notícia, a gente sabe que existem inúmeras notícias. Eu abro um jornal, pode ser. Hoje a gente quase nem vê mais jornal impresso, mas se eu entrar em qualquer site de informação, tem várias notícias, né? Sites de jornal, assim. E aí, o aluno ele já tem um pouco de contato com essa notícia. Mas veja bem, quando essa notícia chega na escola, ela não tem exatamente a mesma função que ela tinha quando ela estava no jornal. Uma coisa eu falo assim: "Ah, eu quero ver acontecer um acidente, eu quero ler uma notícia sobre o acidente que aconteceu hoje". Eu vou lá, procuro, entro no jornal lá e leio a notícia. Outra coisa é quando essa mesma notícia, que tinha essa função de informar sobre um acidente, vai para a escola. O professor, ele vai didatizar essa notícia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar mecanismos de fazer com que o aluno aprenda a construir, a redigir uma notícia. Então, claro que primeiro ele vai levar não só essa notícia, ele vai levar várias, ele vai ler com esse aluno, para que o aluno compreenda como que é, por exemplo, o tempo verbal, eh, como que alguns elementos são repetitivos nessa notícia, né? Isso, e aí essa notícia que era nesse primeiro momento, quando estava lá no jornal, só para informar, quando ela chega na escola, nesse didatizar do professor, ela ganha uma outra função, que não é mais aquela real. Será que a principal a função dela é informar sobre o acidente? Naquele momento, lá na escola, a principal função dela é auxiliar o aluno a aprender o gênero notícia. É claro que por tabela ele vai acabar lendo o assunto do acidente e vai compreender também. Mas quando a gente didatiza um gênero, e eu estou dando o exemplo da notícia, mas pode ser qualquer outro gênero, pode ser um relatório. Quando o professor leva para o aluno fazer o relatório, esse relatório ganha uma outra função além daquela de relatar o que é algo que aconteceu. Tá claro? Bom, quando a gente fala em didatizar um gênero, uma das possibilidades, é claro que tem outras, né?
é a gente trabalhar com a teoria da sequência didática do Dos Navorrage e Chinelli. O que essa teoria faz, né? Ela planifica com base na organização de um conjunto de atividades em torno de um determinado gênero, ainda não dominado pelo estudante. O que isso significa, professora? Na verdade, quando o estudante ainda não conhece, por exemplo, a notícia, se a gente pegar um estudante de sexto ano, talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade sobre o que é uma notícia, entender, né? Agora, se a gente pega um aluno do terceiro ano do ensino médio, ele já tem noção do que é uma notícia. Então, a gente vai pensar num gênero que esse aluno nosso ainda não domina e que ele precisa dominar, porque, seguindo a BNCC, ele precisa ser um sujeito crítico, o ensino precisa auxiliá-lo no projeto de vida dele, não é? Então, qual que é a nossa função enquanto professor? Também é ensinar aquilo que o aluno não sabe. Então, eu vou trabalhar gêneros que ele ainda não domina, tá certo? Se o aluno tem um texto, um gênero que ele ainda não domina, então o que eu tenho que fazer para que ele domine? Uma das possibilidades é seguir essa metodologia da sequência didática, tá certo? Em que consiste essa sequência didática, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui é um esquema que esses três autores, Dos, Novras e Chinelli, em 2004, eles fizeram para tentar mostrar um esquema de como um esquema de que pode auxiliar o professor a explicar para um aluno a compreender um gênero novo. Ou seja, um gênero textual que o aluno ainda não domina. Então, como é que começa essa sequência didática, né? Então, eles falam que tem que ter uma apresentação da situação, a gente vai depois detalhar cada uma delas. A produção inicial, os módulos, que aqui ele colocou 1, 2, 3, 4, 5, pode ser quantos módulos necessário, e depois uma produção final. Mas em que consiste, de fato, esses itens, né? Bom, a sequência didática, né? Então, a gente tem a situação inicial. Na situação inicial, a gente tem a apresentação de um problema de linguagem que é preciso, que é preciso ser resolvido. E a gente resolve esse problema por meio de um gênero textual, de um texto. Bom, vamos pensar num problema de linguagem para resolver. Por exemplo, uma situação. Vamos supor que você esteja no trabalho e bem em cima da sua mesa do trabalho tenha uma goteira, né? Essa goteira, talvez as pessoas não saibam, porque não é todo dia que chove, mas você percebeu que todo dia está chovendo lá. E aí interfere no seu trabalho. Você tem um problema para resolver. Por que a gente fala é um problema de linguagem? Porque você vai ter que falar dessa goteira para alguém. Então, você vai falar para o seu chefe, mas como é que você vai falar para o seu chefe? Eh, você vai comunicar oralmente, então a gente tem um texto oral, vai ser um diálogo com ele. Você vai optar por comunicar por escrito, porque não é ele que resolve, tem que mandar para um outro setor, um outro lugar. Você vai mandar por escrito, então vai ser. E essa vai ser como? Por e-mail? Por algum canal próprio da empresa? Veja só, é claro que tem problemas de. Nós resolvemos problemas de linguagem toda hora, né? Até passe-me o sal no almoço, né? Passa o sal. A gente não fala passe-me, por favor, o sal, né? Passa o sal, né? No almoço mais informal. Isso é um problema de linguagem que a gente está resolvendo, né? Você precisa salgar sua comida, você precisa pedir para alguém. Você escolheu, quando você fala passe o sal, falar dentro de um diálogo, que é o gênero, né? Utilizar uma linguagem mais acessível. Mas quando o professor trabalha um problema de linguagem na escola e ele tem que resolver esse problema de linguagem, isso trata de um gênero que o aluno ainda não domina, que ele precisa aprender. E aí, então, o professor cria uma situação que ele vai, por exemplo, no caso que eu dei do seu trabalho lá na goteira, ao invés de só conversar com o chefe, o professor vai criar uma situação que vai te obrigar
a escrever um documento solicitando, explicando que tem uma goteira e solicitando que arrumem essa goteira. Pode ser um e-mail, por exemplo. De repente, o professor quer trabalhar o e-mail na sala. Então, essa é uma possibilidade. Então, quando a gente fala de uma situação inicial, o professor cria um problema que precisa ser resolvido e por meio de um texto. O texto selecionado para resolver o problema é o texto que o professor vai ensinar o aluno a produzir. Então, nessa ficcionalização de uma situação problema, o professor busca criar uma situação que possivelmente escolherá um gênero que o aluno não domina para fazer com que ele aprenda esse gênero por meio da sequência didática e que posteriormente ele possa resolver aquele problema lá. Bom, então a gente tem o problema de linguagem a ser resolvido, né? No nosso caso, no caso de vocês, vocês têm um problema de linguagem a ser resolvido que vocês vão ter que fazer uma ação de extensão na escola, né? Qual o problema de vocês? Eu e o professor Álvaro fizemos algumas delimitações, né? Então a gente escolheu trabalhar a questão dos migrantes, então vocês vão criar alguma atividade para ser desenvolvida na escola que trate dessa questão dos migrantes, dos refugiados. A gente sabe que o migrante, de uma maneira mais geral, né, as pessoas às vezes acham que migrante não é refugiado, mas veja só, a gente tem o migrante que resolveu migrar para outro país para por vontade própria. Ah, quero viver, por exemplo, na Itália, não quero mais viver no Brasil. Mas a gente tem aquele migrante que, porque a vida estava em risco, ou porque poderia estar em risco, que precisa sair da onde nasceu, né, do país onde nasceu, onde viveu, para um outro país. Quando a gente trata de questões que está em jogo a vida de uma pessoa, ou salvar a vida de alguém, ou porque a pessoa corre perigo, a gente trata dessa questão dos refugiados. Mas tanto essa pessoa que resolveu, por exemplo, ir para a Itália, né, por conta própria, quanto esse que foi, de certa forma, obrigado, os dois são migrantes, tá certo? Então vocês, qual que é assim, a ação na escola de vocês, né, qual que é o problema, né? Vocês têm que fazer um trabalho de acolhimento dos migrantes na escola. Então vocês vão escolher um gênero para trabalhar, para fazer uma atividade com os alunos, aí esse problema, nesse caso, é de vocês, esse não é o meu. Mas seguindo a ação, então, de extensão que vocês vão desenvolver na escola, tem que trabalhar nessa questão dos migrantes, né? Se possível, eu e o professor Álvaro ficaríamos muito felizes se vocês também acrescentassem alguma coisa da tecnologia nessa ação, né? Qual o gênero que vocês vão escolher para resolver esse problema? A gente não vai falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Mas vocês querem trabalhar a notícia com eles, ou querem fazer uma notícia sobre eles e divulgar? Não sei. Vocês querem trabalhar poesia? Também é uma possibilidade. Poemas, uma roda de conversa para acolher esses migrantes, para falar de como eles são importantes, né? E a gente está pensando no Brasil, né? A gente tem os venezuelanos, que são os migrantes mais atuais, vamos dizer assim, né? Que estão aqui nesse momento histórico do Brasil, a gente está recebendo muitos venezuelanos, embora o Brasil, durante toda a sua história do descobrimento, entre aspas, do Brasil até os dias atuais, ele é um país que sempre recebeu, né? Quantas pessoas, eu, você, nós temos apenas origem indígena, porque o único brasileiro mesmo é o indígena, né? Os nossos avós, os nossos pais, os nossos tios, todos nós, né? De alguma forma, se nós não somos indígenas,
né? Nós somos frutos da migração. Então, o Brasil sempre é um país que acolheu os migrantes. E como é que você vai desenvolver isso na sua prática? Professora, e serve todo gênero? Eu posso escolher qualquer gênero para fazer essa atividade prática? Você tem autonomia para escolher, mas assim, não dá para dizer que todo gênero serve para isso, porque tem gêneros que servem para uma coisa, o outro serve para outra. Por exemplo, se a gente pensar numa receita de bolo, não vai dar para fazer lá de refugiado com um gênero receita, né? Então, por exemplo, o cupom fiscal não é um gênero que dá para usar para falar de uma atividade que vai trabalhar com os refugiados. É claro que ele pode, de alguma forma, dentro de uma situação, ele aparecer, mas não que ele seja o foco. Então, a gente pode pensar, eu posso fazer uma roda de conversa, professora, com os alunos da escola? Ok, sem problema nenhum. Eu posso pensar em criar uma notícia junto com eles, ou levar, ok, sem problema nenhum. Mas assim, é preciso pensar em algo que vá fazer com que esse estudante, lá da escola, com que ele pense nessa questão da migração, que ele acolha os imigrantes, nesse sentido, ok? E aí você pode escolher qualquer gênero, desde que faça sentido, né, a atividade. É claro, quando você pensa na atividade, possivelmente já vai ter um gênero que vai se encaixar direitinho naquilo ali, a gente às vezes nem percebe isso. Bom, eu também tenho um problema de linguagem para ser resolvido, né. No meu caso, então eu tenho, como professora dessa disciplina, eu tenho 3 problemas aqui hoje. Eu tenho a questão de trabalhar com sequência didática, que eu estou tentando explicar para vocês, defendendo que a sequência didática é isso, que é o final da minha aula, espero que vocês compreendam e que concordem comigo, que a sequência didática é uma metodologia que vai facilitar o trabalho do professor. Um outro problema meu é mostrar que a gente pode trabalhar com algum gênero que envolve a tecnologia, ou que ele foi feito com apoio da tecnologia, ou que ele é totalmente digital. De alguma forma, essa tecnologia tem que aparecer nessa nosso trabalho de hoje, na minha aula de hoje, né? E também essa questão da migração, né? De falar dos migrantes. Então, para trabalhar, tentar resolver esses 3 problemas, né, de uma única forma, eu escolhi, para resolver esse problema de linguagem, eu escolhi trabalhar com vocês hoje com o gênero meme. Por quê? Né? Porque o gênero meme, ele, ele é feito normalmente, desenvolvido no campo digital tecnológico, né? Porque ele pode tratar das questões dos migrantes, e também porque eu vou mostrar como que vou tentar, né, fazer com que você compreenda como é o desenvolver de uma sequência didática a partir dele. Bom, eu defini, vou trabalhar com gênero mesmo, né, com gênero mesmo. Então, assim, eu tenho uma situação inicial, que é essa que eu contextualizei para você, que eu falar da minha aula. Qual que é o próximo passo, né? O meu aluno, eu sei que você já sabe, já viu o que é meme, compreende, né? Mas vamos supor que você não soubesse. Então, qual que seria a função do professor? Era buscar vários memes e trazer para esse aluno conhecer esses memes, para ele, porque vários, né? Porque se eu pego só um, eu só fico com aquela ideia de um. Agora, quando eu leio um, depois eu leio o outro, vejo o outro, quanto mais eu vejo, eu começo a perceber o que esses memes têm de características em comum, o que não tem, né? O que pode ser trabalhado em um e em outro. E lembrando que o meu conteúdo, né, por exemplo, eu estou trabalhando com você a sequência didática, mas ao mesmo tempo eu também tenho que dialogar, por exemplo, com a BNCC, com a LDB, com a Constituição Federal. Todos esses documentos, e entre outros, né, eles também fazem referência à questão de acolhimento ao migrante. Então, eu não posso escolher trabalhar o meme e trabalhando contrário ao que a legislação diz que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que atrelar o meme
ao que defende os documentos curriculares, a BNCC, a Constituição, a LDB, ok? No caso, então, dos migrantes, o que esses, por exemplo, a Constituição, a LDB, BNCC, o que esses documentos todos dizem, né? Que nós temos que acolher. Então, eu não posso trabalhar de forma contrária a isso, ok? Você também não vai poder trabalhar lá na escola defendendo uma outra coisa, tem que defender o acolhimento. É esse o nosso objetivo, porque a gente segue o que determina a Constituição, as legislações vigentes sobre esse assunto na escola. Bom, então pense comigo. O professor buscou uma série de memes, ele levou para os alunos, ele mostrou esse meme, ele fez a leitura, ele criou uma situação de problema que os alunos vão resolver por meio de um meme. E aí, o que ele vai fazer então? Ele vai solicitar uma produção inicial, o primeiro texto para esse aluno. Então, para que serve, professora, essa produção inicial? Essa produção ela serve como um diagnóstico para conhecer o que o aluno sabe sobre esse conteúdo e aquilo que ele precisa aprender. A partir dessa primeira produção, a professora vai detectar quais são as dificuldades que os alunos têm, o que eles já sabem. O que eles já sabem, ela não precisa trabalhar. Mas aquilo que eles não sabem, ela precisa buscar possibilidades de fazer com que esse aluno aprenda sobre o conteúdo, tá certo? Então, veja só, voltando para o seu problema agora, né? Sobre a sequência didática. Então, a gente tem que partir da ideia de que a migração é um problema, né? E que a gente precisa encontrar um gênero para trabalhar esse problema. Os estudantes, eles sabem o que são memes a partir dessa produção inicial, né? Eles sabem produzi-los a fim de defender o ponto de vista defendido pelos documentos oficiais, que tem essa questão de acolhimento aos migrantes. Eles sabem, de fato, utilizar o meme? Para essa aula, eu fiz uma busca na internet e selecionei alguns memes para você. Eu sei que você já conhece, né? Mas para você se familiarizar com eles. Por exemplo, esse aqui foi uma criança que escreveu e entregou para os pais. Então, assim, ó, senhores pais, amanhã não vai ter aula, porque pode ser feriado. Assinado Tia Paulinha. É verdade esse bilhete. Então, é uma criança que não queria escola, isso viralizou faz um tempo já, você já deve ter visto, que às vezes até hoje alguém faz alguma, quando fala alguma mentira, fala, é verdade esse bilhete, né? Então, esse é o exemplo de um meme. Veja só, esse meme, ele foi escrito à mão pelo estudante, mas aí a mãe, depois que postou, isso viralizou na época. Então, veja, ele saiu de um lugar que ele foi feito à mão, a caneta, mas a partir do momento que a mãe ela publica nas redes sociais dela e isso viraliza, ele ganhou outras denotações, né? E hoje ele está servindo aqui, ó, tá na aula como exemplo de meme. Então, quando eu trago ele para a aula de hoje como exemplo de meme, isso é um exemplo de didatização do gênero. Ele tinha aquela função lá que a mãe postou, achando engraçado o que o filho fez. Mas aqui na aula, ele está servindo não com essa função de achar engraçado apenas, né? Não é a função social legítima dele no primeiro momento. Mas aqui para a aula, esse gênero ganha uma outra função, é de como olhar sobre como fazer esse meme, ou refletir sobre o meme, né? Aqui tem outros, né, do Pernalonga, da Gretchen, que você já deve ter visto várias vezes, né? Esse talvez um dos mais famosos, né? A Nazaré, que é a personagem de uma novela, né? Esse aqui todo mundo conhece, todo mundo sabe. Essa aqui, infelizmente, eu não salvei depois, agora que eu vi com o áudio, mas ela fala: "Que show da Xuxa é esse?", né, e faz uma cara de revolta também. E aí a gente tem agora alguns que vai ao encontro do nosso objetivo da aula, que é pensar na questão da migração, né. Então, assim, o meu e o de vocês também, né, problema de linguagem a ser resolvido é trabalhar com essa questão do migrante. Eu escolhi o gênero meme.
Meu Deus, ainda tem gente que confunde refugiado com fugitivo. Então, o que que isso quer dizer? Como é que você pode trabalhar isso com os alunos, né? Você pode ensinar a fazer o meme, mas mostrar a importância. Ó, e eles não são fugitivos, né? Eles são refugiados, é diferente. Por que que eles são refugiados? De onde eles vieram? O que acontecia onde eles estavam, né? Por que que eles foram obrigados a sair do país deles? Bom, aí nós temos um outro meme, né? Que a gente tem um menininho olhando meio ressabiado, né? Então, assim, então você acha que os refugiados roubam o seu emprego? Essa é uma questão muito discutida e as pessoas que têm preconceito falam muito disso, né. Mas olha a resposta do menino: "Se uma pessoa que não fala seu idioma, não tem dinheiro e nem contatos conseguem roubar o seu emprego, então acho que o problema é você, amigo, né, porque você mora aqui nesse país, você tem contatos, você, de certa forma, tem dinheiro. Talvez, eu estou desempregado, mas você tem família, você tem tudo. Agora, quem chega aqui, às vezes, chega com uma mão na frente e outra atrás. E aí você acha que é essa pessoa que vai roubar seu emprego? Para a gente pensar. Bom, esse aqui é o meu predileto, né? Seu Cristo é judeu, seu carro é japonês, sua pizza é italiana, sua democracia é grega. Seu café brasileiro, seu feriado turco, seus algarismos arábicos, suas letras latinas, só o seu vizinho é estrangeiro. Então veja só, quem de nós aqui, né, no Brasil, somos só brasileiros mesmo? Todo mundo teve um pai, um tio, um avô, todo mundo de alguma forma, o tataravô veio de outro lugar. Então essa ideia de achar que o outro é estrangeiro, a gente talvez não seja hoje, né? Mas lá atrás, alguém da nossa família foi. Então é preciso pensar sobre isso. Pensando nisso, olha o próximo. Está proibido de ser descendente de imigrantes. Então, está proibido. E xingar os outros de imigrantes. Por quê? Todos nós somos. Então, não posso xingar o outro se eu também sou, né? Esse é ótimo. Vocês todos são estrangeiros nesse país. Veja, esse é forte. Nós todos somos estrangeiros, então é preciso pensar sobre. Bom, depois da produção inicial, o aluno vai fazer a primeira produção e aí a gente passa para uma segunda questão, que é analisar como foi essa produção para ver os problemas que aparecem nessa produção. E aí a gente precisa, o que que o professor faz, né? O professor vê as dificuldades dos alunos e cria atividades, que a gente vai chamar aqui de módulos. Então ele vai criar quantos módulos for necessário para resolver aqueles problemas. Então, os modos podem ser oficinas planejadas, né? Considerando esses problemas que apareceram lá. Vamos supor assim, o aluno está com dificuldade em compreender a estrutura do gênero meme. Vamos fazer oficina que vai suprir isso, vamos mostrar mais alguns para eles, vamos criar possibilidade de criação diferente do que a gente mostrou na primeira, dar uma ideia de como ele pode fazer isso, né? Esse é o trabalho do professor. É a partir das dificuldades, mostrar possibilidades para que resolva aquele problema. Bom, vamos supor que no caso dos memes que eu pedi, eu tivesse pedido para você desenhar, criar um meme, nem vou usar a palavra desenhar, né? Criar um meme. A partir, vamos supor que você produziu memes e que na sua produção eu detectei alguns problemas. Por exemplo, na função ali, não tinha uma questão irônica ou não tinha uma questão de riso, faltou alguma equilibrar melhor isso. O que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar elementos que tratem dessa questão de uma outra forma para que na hora que você tiver que desenvolver outro meme, você vai conseguir resolver esse problema. Essa é a função do professor, né? De resolver esses problemas. Na sua prática, lá na escola, então você vai ter o problema dos imigrantes para resolver, né? E aí, a partir de tudo isso, você vai ter que pensar numa atividade de 8 horas que contemple esse tempo.
Para isso, talvez você precise escolher um gênero, mas veja só, como o teu horário lá na escola são apenas 8 horas, talvez você não precise ensinar passo a passo todo o gênero, talvez você possa escolher trabalhar com um, no sentido de trabalhar mais o conteúdo. Por exemplo, você pode escolher, uma roda de conversa, você pode ou então trabalhar com eles, uma notícia para ser publicada, se a escola tem. Para essa é preciso verificar antes, né? Mas se a escola tem alguma rede social que esse trabalho pode ser divulgado e fazer em conjunto com eles, ou então pode criar um varal de poemas sobre o assunto e expor esse assunto lá na escola, tá certo? Bom, depois de trabalhar esses módulos, né, de ver quais as dificuldades dos alunos e tentar buscar módulos para resolver esse problema, a gente vai para a última etapa da sequência didática, que é fazer uma nova produção, que a gente chama de produção final. Então, veja só, o professor apresentou um problema, uma situação e disse que você teria que trabalhar com determinado gênero. Aí, na produção inicial, produz-se o gênero que esse professor determinou. Depois dessa produção inicial, o que o professor faz? Ele vai criar, vai, a partir da produção inicial, o professor vai detectar o que esse aluno sabe e o que ele não sabe. E a partir daí, ele vai criar módulos. O que são os módulos? São as atividades que esses alunos precisam fazer para que ele aprenda o conteúdo, para que eles aprendam o conteúdo. Então, assim, é um módulo só? Depende. Se a dificuldade for uma só e logo de início a atividade que o professor propôs supriu a necessidade, ok, parou por aí. Mas pode ser que o professor tenha que criar uma, duas, três atividades, mudar de módulo, porque muitos problemas apareceram nesse texto. Então, assim, é uma sequência maior. Os módulos são infinitos. O professor que vai determinar quantos ele precisará fazer. Cada módulo, o que a gente sugere? Cada módulo sobre um assunto. Por exemplo, o aluno tem problema de gramática, então o módulo vai tratar toda a questão de gramática. O aluno também tem problema na estrutura do texto, que é uma outra coisa. Então, eu vou criar um outro módulo referente à estrutura do texto. E aí eu vou criando tudo para sanar as dificuldades desse aluno e tentar fazer com que ele produza um texto final. E depois, feito isso, passado por isso, a gente chega numa. Ele passou por todos os modos, então é a hora da gente fazer uma nova produção de texto. Vamos produzir de novo, por exemplo, um meme, para ver se ele resolveu o problema de linguagem que ele tinha, e se ele melhorou essa produção, se ele cresceu, e o professor solicita novamente uma produção final, que a gente chama de final. Na produção final, o aluno possivelmente vai mostrar o que ele aprendeu durante os módulos, né? E com certeza essa produção final ela será muito melhor do que a produção inicial que ele fez primeiramente. Essa produção final, quando a gente relaciona com a produção inicial, a gente é capaz de mostrar o crescimento do aluno durante esse percurso. E esse crescimento tem um responsável por ele, que é o professor, que dentro dos módulos, tudo pensou em atividades para fazer com que esse aluno melhore a sua produção. Quando o aluno chega na produção final, que o texto saiu ok, legal, bacana, o que a gente tem que fazer? O professor não pode ser o único leitor do texto desse aluno, né? A gente precisa socializar. Mas como que a gente vai socializar? Eu digo, nós, professores, né? Você, daqui a pouquinho será professor, você vai ter que criar condições reais para apresentar esse texto. Por exemplo, você fez uma série de memes, então você poderia pensar em socializar como? Vamos supor que na escola tem uma página nas redes sociais, então esses memes podem ser mostrados lá, e todas as pessoas que acessam as redes sociais da escola têm acesso. Não quero trabalhar com a rede social, quero fazer um varalzinho lá na escola, para ficar na hora do intervalo no pátio. É possível? Claro que pode, você está socializando. Quando o professor faz isso, o aluno ele deixa de ser
apenas telespectador, ele se torna um protagonista também. Porque quando ele vê o meme dele publicado, seja no varalzinho, seja lá, ele se sente autor daquilo, né? E aí ele entende como é que faz e ele se sente importante. A socialização é muito importante porque quando o aluno escreve um texto, o professor lê, o professor é o único leitor, fica uma coisa chata para o aluno. Agora, quando você socializa, quando ele sabe que ao final de toda aquela atividade sobre determinado gênero, essa atividade ela será exposta, seja no varal da escola, seja nas redes sociais da escola, e que esse aluno ele terá outros leitores, que não é apenas o professor, isso torna-se mais significativo para ele. Então, ele vai fazer com mais disposição, com preocupação, pensando em quem será o seu leitor. Então, isso é muito mais importante do que o professor pedir e só ele ler e não fazer essa socialização. Para o trabalho ficar bem legal, faça a socialização. Bom, eu espero que essa aula tenha te ajudado a compreender a sequência didática. Nós vamos trabalhar depois mais um pouquinho com ela no próximo módulo, mas na questão de avaliação, tá certo? Aqui estão as referências que eu utilizei para essa aula e eu espero que ela seja útil para você desenvolver a sua prática na escola. Bons estudos, bom trabalho.